Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo! Este é o episódio especial do portal Fiz em Ortopedia no podcast Aprender e Ensinar. E no dia de hoje, eu tenho um convite para fazer para você. O meu convite é que a gente aumente a nossa capacidade de nos conectar e nos comunicar melhor. E aí, para falar de um assunto feito esse, eu tenho um convidado mais do que especial, que vai estar aqui comigo, junto com outro convidado especial, um pouco menos, porque vocês estão mais acostumados com ele. Leandro Fukuzawa está aqui hoje comigo nesse episódio, mas nós vamos trazer com muita felicidade, empolgação e um pouco de tietagem também, não podemos negar, ninguém menos que Cláudio Tebas, que se apresenta. Cláudio, se eu estiver enganada, você se apresenta por aquilo que você faz e não pela sua profissão. Talvez nem todo mundo esteja acostumado com isso, então eu vou te fazer um convite também. Você pode contar para os nossos ouvintes quem é Cláudio Tebas, sem dizer o que ele faz? Olha, caramba! Eu faço tanta coisa e vou tentar achar um caminho agora que está no meu coração. Eu sou uma pessoa que está muito feliz de estar aqui com vocês, com quem está escutando, e foi uma delícia assim, o aquecimento que a gente fez junto, Ana Maria e Leandro. Eu sou uma pessoa muito inquieta e bastante inconformada. E acho que é isso que mobiliza a minha ação no mundo, ciente de que eu não posso transformar lá longe, pelo menos aqui o meu cantinho eu tento criar alguma revolução. Acho que esse é o que eu consigo me apresentar hoje, sem falar exatamente nome de nada. Que bacana. Bem, mas eu acho, né, Fukuzawa, que você talvez possa ajudar os nossos ouvintes a saber um pouquinho mais quem é Cláudio Tebas, que afinal de contas, quem me apresentou ele foi você. Leandro, diga um oi para todo mundo, seja muito bem-vindo, por favor. Você consegue falar um pouco mais de Cláudio Tebas diante dele? Olha, essa missão é sempre difícil, a gente sempre fica até envergonhado nesses momentos, mas vamos lá. Então, primeiramente, muito obrigado, Ana, de estar realizando um grande sonho nosso, né, de estar conversando mais aberto. Antes a gente estava nesse momento de chetar o Cláudio Tebas realmente, né, de falar de onde que a gente já conhece ele, já escutou ele de diversas formas. Então, o Cláudio Tebas é um palhaço, né? Antes de qualquer coisa. Depois eu queria que ele falasse o nome de palhaço que ele tem também, e até explicar essa origem do nome, que é uma das coisas legais. E eu falei assim, como que eu vou estudar para conversar com o Cláudio Tebas, né? E eu assisti hoje de manhã o Provoca que você fez, há um tempo atrás, e lá tem várias histórias muito ricas que você pode trazer depois. Mas para quem já fez meu curso de comunicação, sabe que ele tem o livro O Palhaço Psicanalista. Então, nessa hora, essa junção, né, que a gente está até falando que é uma das coisas que me encanta muito na pessoa dele, esse processo de dentro de algumas questões que a gente pode se chamar de acadêmicas, ter uma visão externa que sai um pouco pela tangente e trazer alguma coisa que pode se dizer que é fora da caixa, fora do padrão, dê o nome que vocês quiserem, mas que explora um pouco mais e expande a nossa forma de ver o mundo e principalmente conectar com as pessoas sem perder grandes formalidades, respeitos e afins. Então, acho que é uma coisa muito interessante. Então, Cláudio Tebas é uma das grandes referências que a gente tem nesse processo de se comunicar, né? Então, esse é um pouquinho do Tebas, para quem não conhece. Eba, muito obrigado, adorei o caminho para me explicar aqui. Obrigado, viu, Leandro? Falando.
Eu gosto quando as pessoas, quando eu leio assim, está escrito palhaço e educador. Porque o Tebas trabalha numa escola, não é isso? Ou ainda trabalha, ou já trabalhou, e é com crianças, não é isso? Eu tive com crianças em sala de aula por quase 30 anos. E Aqui. estou vinculado à mesma escola, é, hoje não com as crianças, mas por conta dos pais, agora com a pandemia isso está um pouco paralisado. Um projeto que chama Escola dos Pais, não é de pais, não é para ensinar pai nada, nem mãe nada. É a Escola dos Pais, porque a ideia é que seja um espaço de encontro de pai e mãe para falar de si mesmo e não dos filhos, para falar das suas angústias, dos seus desafios, né? E acaba falando do fio, dos filhos, ou do fio, minha mãe chama de fio, pela consequência. Mas eu trabalho com educação de maneira muito torta e assim, tropeçante há 30 anos, com criança em princípio e já há algum tempo com adolescente e adulto. Legal. Acho que todo professor se sente um pouco tropeçante, cambaleante, bêbado equilibrista quando está ao longo da sua carreira. É, E foi um pouco essa sensação que eu tive. Quero dizer para as pessoas como foi que eu consegui fisgar você para estar aqui com a gente. Eu estava numa atividade, num encontro no Zoom, e o Tebas fez com a gente uma dinâmica, e no final ele falou uma frase que não sai da minha cabeça há um tempo, a ponto de eu estar aqui matutando, pedindo ajuda, viu, Tebas, para planejar o meu primeiro dia de aula com atividades lúdicas de jogos para me conectar com os meus alunos, vários deles vão ter a primeira aula ao vivo, presencial. gente, E você falou assim, ele fez a dinâmica e ele concluiu o seguinte: primeiro a gente brinca, depois a gente fica amigo e depois a gente aprende junto. E para uma professora universitária e toda a formalidade, todas as questões hierárquicas que a gente tão bem conhece dentro das universidades, essa frase mexeu muito comigo, porque de verdade, quando a gente está aprendendo de uma maneira gostosa, interessante, quando a gente é mais criança, a gente realmente está brincando. Eu adoro o Tebas quando você fala assim, fala para a pessoa, para a criança para ela vir embora, acabar de brincar, ela não quer acabar, né? Não quer parar. E aí eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, para a gente começar esse podcast que é para professores e para estudantes. Como que você vê essa coisa do brincar no ensino de adultos com as possibilidades de desenvolver habilidades socioemocionais? Como é que é isso para você, do seu ponto de vista? primeiro, obrigado por lembrar dessa frase, assim, que eu aprendi com uma criança, né? Aprendi com uma criança que me falou isso. Eu tinha lançado meu primeiro livro e a criança falou: a gente pode brincar primeiro? Quando eu fui na escola como autor, né? Que sempre chega essa coisa, figura mítica, né? É... é... nesses encontros que eu tenho tido a sorte de participar, como esse que a gente está tendo agora, que vocês me convidaram, sempre costuma aparecer essa questão, né? Porque quando a gente fala de brincar para o adulto, sobretudo com tudo que a gente vai vivendo, pode sugerir para a pessoa que para brincar a gente tem que estar o tempo inteiro muito feliz, alegre, contente e muito extrovertido. E eu sou uma pessoa muito tímida. Então, acho que a gente precisa separar o brincar em alguma coisa assim. Primeiro, o brincar ele tem que ser modelado ao seu temperamento. Porque se eu quiser pegar uma pessoa que está muito afastada de si, quando eu digo afastada de si, afastada da sua criança, afastada da ludicidade, e falo para ela, não, você tem que fazer uma atividade lúdica. Se ela compreender que ela tem que ser muito extrovertida, ela pode estar criando um abismo dela com ela mesma e dela com a relação com os outros. Porque estou fazendo um fluxo aqui de pensamento, durante boa parte da minha vida eu escutei que eu deveria vencer a minha timidez. Você tem que vencer a sua timidez, como se ela fosse um adversário interno e como se o mundo só fosse possível aos extrovertidos. Investigar palhaço há tanto tempo, há quase 30 anos, é que me fez perceber que a timidez não é um inimigo. Ela será o inimigo se eu não a reconhecer como parte da minha estrutura.
Então, quando eu a reconheço e faço ela parte de mim, ela passa a fazer parte do meu potencial comunicativo. Então, acho que quando a gente fala da ludicidade, a ludicidade é essa atividade qualquer que seja, que conecta, sobretudo quem está aí na frente, por exemplo, o professor, primeira de diálogo, como é que eu vou me comunicar ludicamente com esses alunos, com essas meninas, com esses meninos, com esse povo. Reconhecer em si o que ele pode fazer que fuja um pouco do esperado e do padronizado e da formalidade, o professor no pedestal, o aluno ali para receber o conteúdo. Então, de repente, ele pode uma coisa que esteja em si. Oi, gente, vamos só dar uma respiradinha, fechar o olho. Eu estou com tanta vergonha hoje, primeiro dia. A ludicidade como esse passo pequeno possível de conexão. E aí você vai encontrando formas de abrir e ampliar mais. Até que pode brincar de pega-pega na sala de aula. Mas se isso fizer parte do seu temperamento. Então, a primeira coisa que é não confundir a ludicidade com estar alegre. Por exemplo, quando a gente estava brincando de pega-pega, a gente, crianças aqui, todos nós, quando eu era assim, a gente não estava correndo, rindo. A gente estava correndo, rindo com o corpo. E aqui falando com o Leandro, que é das danças, que é do corpo. Rindo, e você também, né? Que é da fisioterapia. O nosso corpo rindo. Mas a gente não estava assim, gargalhando. O corpo gargalhava pela possibilidade de estar presente aqui e agora, né? Então, compreender que ludicidade não é você rir, ludicidade é você criar espaço de integridade mesmo. Então, quando eu falo de espaço de ludicidade, de encontro lúdico, a gente vai falar de vulnerabilidade, de falar de si, de compreender o estado da plateia, que mínima brincadeira possível a gente consegue fazer. Gente, vira para o lado e conta uma boa notícia. Ou vira para o lado e fala o que você está sentindo. Qualquer coisa pequena que crie esse ambiente desproposital, assim, fora de propósito. Você está lá para falar de mitocôndria e, de repente, você está lá brincando de alguma coisa. Né? Legal. E aí você falou de uma coisa que Leandro, quando dá o curso de comunicação, fala muito disso, porque os nossos pacientes com dor crônica, como é o caso que a gente mais lida, né? Eles normalmente estão num estado muito vulnerável e em algumas ocasiões nem a gente sabe ao certo o que vai conseguir fazer para ajudar. Então, a gente se conectar nessa coisa de vamos descobrir esse caminho juntos, coloca o fisioterapeuta numa situação de dizer, olha, eu também não sei exatamente qual é o caminho, então a gente vai ficando vulnerável junto com o paciente. E aí o professor, em sala de aula, a gente foi muito treinado para não ser vulnerável. Exato. Né? E aí, assim, como que é isso? Eu sei que você lida com diferentes situações, inclusive em palestras no mundo corporativo, que é um mundo que tem bastante hierarquia também, e que reconhece agora o poder dessas soft skills para a gente, inclusive, produzir. Eu acho que eles estão mais preocupados porque descobriram que é interessante produzir mais Exato. quando as pessoas estão bem desse ponto de vista. Como que você vê a figura do professor saindo um pouco desse lugar de pouco vulnerável, muito no controle, sem perder a autoridade, o propósito que está lá para ensinar o aluno, ganhar habilidades? Acho que quanto mais novo a gente mais a gente se coloca no desejo de suprir uma expectativa. Putz, ele é novo, mas ele sabe o que está falando. Ele tem competência para isso. E pode se confundir isso com dureza, pode se confundir isso com distanciamento, pode se confundir isso com severidade, não seriedade. É muito comum a gente confundir sério com severo. E são coisas muito distintas. Pode ser muito divertido, deve ser muito divertido e muito sério, mas não precisa ser severo, né? Acho que um bom caminho, acho que estava um pouco no que você trouxe, logo no começo da tua fala. Depois eu quero escutar, quando virar podcast, essa conversa, para escutar. Isso que eu escutei foi o que você falou. Mas, se não me engano, você me trouxe no começo uma coisa assim, o que a gente, quando a pessoa está com muita dor,
Imagino que ela chegue num estado também de irritabilidade até, talvez, né? Porque dor é insuportável, né? E você trouxe alguma coisa assim, vamos descobrir juntos. Sim. Vamos descobrir juntos. E isso é um presente para qualquer aluno, seja o aluno na sala de aula, seja o aluno da própria dor. Vamos descobrir. Porque quem é você para saber melhor da dor do que ele mesmo? Por mais que a dor, todas as dores de coluna, falando de coluna, você falou de ombro um pouco antes de a gente entrar, eu falei coluna porque eu sinto muita dor na minha aqui embaixo. Mas, enfim. A gente te ajuda, fica tranquilo. Me ajuda muito, mas eu sou preguiçoso, gente do céu, eu sei que preciso fazer pilates, alguma coisa, mas, enfim. Todas as dores podem estar descritas no livro, mas as dores não são aquela pessoa não é um diagnóstico. E acho que isso é uma coisa que eu fui aprendendo nos contatos com médicos e médicas nessa vida, de pessoa que teve adoecimentos familiares. Pelo amor de Deus, não trate a pessoa que chega como se ela fosse um diagnóstico. Ela não é a prancheta, ela é uma pessoa. E ninguém saberá melhor da dor dela do que ela. O seu conhecimento acadêmico, científico, é importantíssimo, mas ele tem que se somar na construção de uma solução coletiva. E essa solução coletiva será melhor, estou perguntando para vocês, será melhor aceita a solução, aspas, tratamento, se eu me sentir incluído? Puxa, é verdade, hein? E se eu quisesse tal coisa? Olha, eu estou fazendo uma viagem. Talvez eu não lembrasse se não fosse você, Ana Maria, você, Leandro. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, a minha avó morou a vida inteira com a gente. Eu chamava ela de Teté. E a diferença dela para minha mãe era 14 anos, porque a minha avó fez casamento arranjado com 13, então elas eram muito próximas. E minha avó teve um derrame. Na época chamava derrame, acho que hoje é AVC, né? Uma coisa assim. E ela ficou com metade do corpo paralisado. Eles, meus pai e minha mãe, contrataram alguns fisioterapeutas, até que, de repente, minha avó se apaixonou por uma moça, a Fernanda, a fisioterapeuta, que acompanhou um tempão. E o que eu lembro dos meus 14 anos é que a Fernanda não chegava como um médico. A Fernanda chegava como amiga da minha avó. Até me emocionei falando agora. A minha avó adorava a Fernanda. E eu tenho a plena convicção agora, enquanto falo, às 18h43, de que não teria sido a mesma relação, que a Fernanda devia ter os conhecimentos técnicos que outros Fernandas por aí têm. Só foi possível aquele vínculo porque havia um afeto ali. Então, acho que, voltando talvez para um caminho aqui que tenho me escorregado, eu acho que é compreender que o contato com o outro é sempre a partir do afeto. E acho que o lúdico ele possibilita esse caminho. Legal. Que é a partir, né, do caminho afetivo mesmo. Eu vou aproveitar o gancho aqui, Tebas, que tem uma parte, assim, até para te contextualizar, dentro do mundo que a gente estuda hoje de dor, né? Tem uma grande transição do que a gente chama de mundo patoanatômico, onde a gente foi treinado, todo mundo, eu, Ana Maria treinou muita gente também, para olhar o defeito, para olhar a falha, para tentar corrigir, né? Para tentar deixar de um jeito que a gente considerava correto. Hoje a gente entende que toda essa parte que a gente tentava deixar alinhado de uma postura ideal, de um jeito certo, de músculos equilibrados, eles não são tão relevantes porque a gente chama para o processo da dor, da reabilitação. Então a gente deixa um pouquinho disso e hoje a gente fala do modelo biopsicossocial, modelo multidimensional que a gente prefere com um nome mais amplo, né? Porque aí não coloca nada em caixa, né? Porque senão a gente pensa no biológico, no psicológico, no social e vai deixando tudo muito quadrado ainda. Então a gente prefere a palavra multidimensional. Mas tem uma palavra que eu queria te pedir até a tua opinião, acho que não é nenhuma pergunta, é mais uma opinião mesmo, que hoje a gente tem uma coisa que chama atenção centrada na pessoa. Então, assim, o princípio do modelo biopsicossocial, que eu acho que é a maior questão, é isso que você falou, de não olhar um diagnóstico, não olhar um joelho, não olhar uma cartilagem, e olhar um ser humano que está na tua frente, né? E aí por isso que vem essa parte da comunicação que a gente considera tão relevante, né? E o processo da comunicação disso é você, em pouco tempo, entre aspas, conseguir encontrar esse encanto, esse valor na pessoa,
para você trazer mais perto, e outra palavra para a gente que é muito clichê hoje, que é aliança terapêutica. Mas o clichê não no sentido negativo, no sentido de muito comum, né? Então, você criar essa aliança com a outra pessoa para você tratar ela. E eu queria entender o que, quando a gente fala assim, atenção centrada na pessoa, o que vem da tua mente, né? Não sei se você já escutou essa palavra, o que vem e para onde te leva, né? Então, acho que fica uma coisa legal, porque é uma palavra que nos chama a atenção e eu acho que a gente achava que sabia fazer, mas eu acho que a profundidade é um pouquinho maior, né? Então, acho que esse teu lúdico é um caminho, né? E o paralelo, né, com o ensino centrado no estudante. Exatamente. Centrar no outro. Centrar no outro. Exatamente. Nossa, estou amando a conversa, quero aprender um monte com vocês. E já fico louco, a minha cabeça funciona mesmo assim. Eu brinco de dizer que eu sou cabeça, corpo, membros e jogo. Eu sou indissociado, já fico imaginando como que seria escutar cada paciente como único. Acho que boa parte do bom educador é ele perceber que nível de desafio ele coloca para cada um individualmente. Porque acho que a aprendizagem não acontece nesse espaço entre um patamar e outro. Eu estou aqui nesse degrau, para eu subir para o próximo degrau, eu tenho que criança engatinhando, adoro ver criança engatinhando, que a minha filha ia para trás às vezes, enquanto não estava aprendendo a ir para frente. Esse conjunto de osso, músculo, cabeça, corpo que vai se estruturando. Quando ela sai do sofá e chega na poltrona engatinhando, é no meio do caminho que acontece, pá, o conhecimento, assim. O corpo, pá! E acho que o bom educador, ele oferece o desafio que cada indivíduo é capaz de superar, ainda que no seu tempo. Não adianta pegar uma criança de 2 aninhos, colocar o copo em cima do armário, ela não vai conseguir pegar, né? Mas se você colocar do outro lado e incentivar... Por que estou falando isso? Porque acho que quando você foca no outro e em si, você está focando na relação dos dois, o que acontece entre nós. Já não é o aprendizado focado nele, na faculdade focada em mim, é o aprendizado propiciado pelo encontro. O encontro propicia esse aprendizado. E aí eu fico louco para criar jogos. Por exemplo, para dar o próximo passinho, vamos inventar um tabuleiro, dona Teté, falando aqui da minha avó. De repente, se a senhora chegar aqui, te dou um abraço. Se a senhora chegar ali, eu faço cosquinha. E que jogo é esse? Pode ser que funcione para a Teté, pode ser que outros odeiem jogo de tabuleiro. Mas qual que é a ludicidade para a pessoa não ficar em estado de músculo, resultado? Estou exercitando tal músculo, preciso ter tal resultado, né? Não, eu tenho uma coisa a mais, eu sei que eu preciso do músculo para conseguir alguma coisa. Que coisa é essa? Que jogo é esse? Que desafio é esse? Que brincadeira é essa? Que seja divertido, que seja divertido. Que não deixa de ser uma pequena conquista do encontro, né? Super conquista. E olha a diferença. Quando você fala conquista, estou falando de professor com aluno, falando de flerte, estou falando de liderança e liderado, falando, conquistar é diferente de influenciar, né? Porque empresas falam muito poder de influência. Eu acho que se você quer influenciar, estou especulando aqui, se você quer influenciar, você já não está querendo influenciar, você está querendo manipular, porque a influência acontece, ela é alheia ao nosso desejo. Já a conquista implica eu te conhecer um pouco, eu me vulnerabilizar um pouco. A conquista está no meio do caminho dos dois, né? Não tá, ela não é um sobre o outro, assim, é os dois juntos para acontecer a gostosura. Para quem não sabe, no livro Ser Bom Não É Ser Bonzinho, bem no início, eu fiquei muito, muito curiosa, viu, Tebas? Você faz uma série de pequenos capítulos com, assim, quebrando as palavras e discutindo a etimologia delas, as diferenças. Então, gente, vocês estão escutando ele falar essa coisa, a diferença de conquista e tal, é a cara dele, viu? Se vocês quiserem, leiam lá no
Ser bom não é ser bonzinho, que vocês vão ver várias palavras que a gente fala, enche a boca para falar e que tem sentidos totalmente diferentes, vale muito a leitura. Eu adoro etimologia. Sabe, quando eu era criança, bem pequenininho, eu queria ser arqueólogo. Porque eu não Indiana sabia a Jones, né? diferença entre arqueólogo e paleontólogo, para mim era tudo arqueólogo. Então eu queria ver, encontrar desde múmia até cidades desconhecidas. Aí cresci, não virei arqueólogo, mas acho que brincar com a etimologia é um pouco ser arqueólogo das palavras. Né? O que tem lá dentro da palavra? Você acha que você não virou arqueólogo? Eu acho que não, mas se você mostrar, eu vou gostar. Eu acho que você desenterra partes das pessoas, não? Ai, que lindeza! Obrigado. Eu acho que sim, viu, Tebas? Assim, é um guess, é só uma suposição. Ah, Ó, e aí, Pode falar. só rapidinho, Fuco, só para quem está escutando a gente falou de alguns jogos. Eu fiz, na leitura do livro, viu, Tebas, eu fiquei muito interessada no jogo. E aí eu quero só deixar um exemplo para os professores que talvez possam fazer isso em sala de aula. O Tebas fala de um jogo que pode ser feito em grandes grupos, a partir de duplas. As pessoas ficam uma de frente para a outra, elas pensam uma palavra e elas falam ao mesmo tempo. E aí, assim que elas terminam de falar a palavra, a responsabilidade de cada um é tentar encontrar uma palavra em comum entre aquelas duas palavras. E aí a pessoa pensa, termina de pensar, fica em silêncio esperando a próxima também pensar. E aí elas falam de novo. isso. Até que uma hora pode acontecer das palavras serem iguais. E é um jogo para aproximar, para você conhecer o repertório da outra pessoa. É um jogo que envolve escuta, então você tem que estar muito atento quando vocês falam juntos. E que desenvolve uma conexão grande, porque tem muita risada, as pessoas acabam pensando coisas, e ele ainda sugere que você não fique muito preso à questão de será que está certo, se está errado? Não, deixa as palavras vir para relaxar e aproveitar. Então, se você é um professor numa sala de aula que tem espaço, não vai incomodar os colegas dando aula, esse é um jogo excelente para começar uma atividade, uma recepção de alunos, em que eles mal se conhecem, pode, através desse jogo de palavras, conhecer outros colegas, brincar um pouco e enturmar o seu grupo novo aí de estudantes. Eu adorei. Estou querendo muito fazer essa. Eu não sei se eu não vou ser expulsa da faculdade de medicina semana que vem. Depois eu te Vamos conto. tentar nós três. Se ficar ruim, depois você edita. Eu acho o jogo lindo porque ele sintetiza um empenho empático mesmo, assim. O que é que tem entre nós, né? O que é que tem entre nós? Quando eu bater palma, Ana Maria e isso, e Foucault fala uma palavra qualquer que tiver na cabeça. Tá? Para quem está escutando entender bem o jogo. A palavra que vier, vai ter um delayzinho aqui, tudo bem, cada um no seu delay, né? 1, 2, 3 e foi. Água. Chapéu. Você falou água e falou chapéu, é isso? Isso. Que palavra pode estar no meio das duas? O que tem entre o chapéu e a água? Só pensa. Entre o chapéu e a água. A Ana Maria já fez uma cara de que acha que tem uma ideia, eu tive uma ideia. Vamos tentar nós dois, Ana? Vamos. 1, 2, 3 e cabelo. Capa de chuva. O que é que tem entre o cabelo e a capa de chuva? Entre o cabelo e a capa de chuva. Acho que eu tenho uma ideia. Eu também. Também tem, Leandro? Tem? Tem? Então fala, você e a Ana Maria, vai lá. Entre o cabelo e a capa de chuva, o que pode ter? 1, 2, 3 e... Cabeça. Estática. O que você falou, Leandro? A cabeça. A cabeça, o que você falou, Ana Maria? Estática. O cabelo fica arrepiado. A estática. O que é que tem entre o cabelo e a estática? O jogo é esse. Até que chega uma hora que, pum, casa. Meu, é uma festa na sala inteira. Já fiz isso com 200 pessoas. Já fiz isso com 2. E sempre daquela sensação de, yes, conseguimos chegar junto no mesmo ponto. Eu estou querendo muito fazer essa para os calouros da fisioterapia, porque eu vou ficar com a primeira aula, assim, de uma professora da física. Eles vão ter lá uma apresentação do curso,
mas eu vou dar uma aula sobre como aproveitar melhor o estudo, anotações e tal. E eu estou querendo muito fazer essa dinâmica com eles. Vamos ver. Se eu for expulsa da faculdade, eu te conto. Cada Tá bom, me gritaria da conta. confusão. Olha, vou aproveitar e divulgar que agora em abril vai ter a 5ª turma de jogos de escuta, que são jogos que eu chamo, um curso que eu faço de jogos de escuta na circuitosaber.com. Que legal. Eu tô doidinha para fazer, viu? Eu tô querendo me inscrever. Pouco. Vou deixar você fazer mais uma pergunta. Tem uma parte que é muito legal. Na real, primeiro eu vou falar uma coisa que eu acho que talvez algumas pessoas reconheçam mais, né? O Tebas também participava do Jogando no Quintal, que era uma atividade que teve por um bom tempo lá no Centro Cultural, São Paulo. E lá eu acho que saem muitas dessas brincadeiras, é meio que uma competiçãozinha, né, Tebas? E fora do Brasil também tem uma competição maior, então vai tendo umas classificações, mas é uma coisa muito divertida. Mas não era exatamente isso que eu queria falar, é só para reconhecer a galera, caso a parte de jogos, né? Uma das coisas que eu acho que é muito interessante, que eu sempre dou de exemplo em aulas, é a parte do Doutores da Alegria, né? Que eu acho que tem uma grande arte de você, dentro do hospital, como a gente falou, né? Crianças vulneráveis, e você conseguir fazer uma leitura de contexto para conseguir saber se você toma uma ação ou não, se você Isso. entra ou recua, se você consegue dar um próximo passo, um passo grande, um passo pequeno, né? E na sala de aula, toda vez que a gente pisa na primeira vez na sala de aula é a mesma coisa, numa primeira turma. Então, o que eu queria perguntar para o Tebas, queria escutar um pouco da boca dele, esse processo de reconhecimento de ambiente, da leitura de ambiente, porque é uma arte, é um desafio e entender até onde que a gente consegue observar, né? Ontem mesmo eu estava aqui com um grande amigo nosso, o psicólogo Zé, e a gente passou na Paulista aqui, foi ver várias coisas de arte, e eu vi ele tirando várias fotos. Hoje eu vi a leitura dele através dos stories que ele fez, e aí eu vi esse processo meio de criação, né? Então, para mim, são coisas legais de rotina que a gente para pouco para observar, né? Então, eu gosto, sou muito apaixonado por processos criativos de todo mundo, porque cada um vai se inspirar, vai se tocar e vai ter um viés para olhar para alguma coisa. Então, acho que eu queria escutar um pouquinho primeiro dessa parte de observação e depois de criação e essas atitudes improvisadas, entre aspas, né? Eba, nossa, eu amei a pergunta e amei o paralelo com teu amigo olhando para a cidade, fotografando. Acho que boa parte do trabalho do palhaço é um pouco paralelo com isso que você trouxe aqui do processo de foto. Suponho que quando teu amigo olha e tira a foto, ele tem uma ideia primeira, que vai se revelar para ele a hora que ele olha para a foto e a hora que ele vai colocando os filtros a partir do que é revelado pelo que está sendo visto. Não é o olho que viu, é a foto que revela o que o olho viu. Acho que o palhaço faz um pouco isso quando ele entra no hospital. Ele faz uma primeira foto e olha para aquela foto. E aí ele tem as suas artimanhas, é uma pequena fala, é uma brincadeira, para no retorno ele ver aquele quadro com distanciamento. Uma coisa está dentro do quadro, tirou a foto, outra coisa é olhar para o quadro. E aí ele vai selecionar o que ele vai postar. Então, o palhaço ele trabalha muito sutilmente em olhar com distanciamento, sem estar fora. Ele está dentro. Mas ele não leva uma coisa pronta. Ele está sempre dentro do quadro, sendo interferido pela imagem que chega, sendo afetado pelo que chega. Acho que o trabalho do palhaço, o trabalho do professor, no primeiro dia de aula, é aquele que se afeta pelo estado daquela turma naquele dia. E suponho que quanto mais ele criar um ambiente de convite, mais a turma vai se sentir construtora do momento seguinte. Do momento seguinte até tocar o sinal e acabar a aula. Um check-in, que a gente, na pedagogia da cooperação, chama de contato, pedagogia da cooperação, chama de contato. Com, separação, tato, contato. Tudo bem, está quente, hein? O que você gostaria de fazer hoje? Do que só chegar, oi, boa tarde, meu nome é Cláudio,
Nós vamos falar aqui de palhaçaria, o palhaço da Idade Média, e parará, parará, que estão... Puta, cria um ambiente de construção. O que essa turma precisa? O que essa turma precisa? O que essas pessoas chamadas de turma precisa? Então, tira a foto, olha para a foto e olha, acho que aquele ali com uma carinha meio tristinha, esse aqui está com calor, esse aqui está com cara de sono, como que a gente chega junto? E aí posta. Sabe, Tebas, que eu dou uma disciplina, essa disciplina que eu sou responsável é do terceiro semestre do curso. Então, os alunos estão... É a primeira grande disciplina da fisioterapia, assim, que eles começam a se sentir fisioterapeuta. Ah, que fofo. E assim, é gostoso. Também é a hora que alguns desistem, né? Falam assim, não, isso não é para mim. E é normal, acontece isso. E nesse ambiente, é uma disciplina muito grande. Tem 250 horas para o aluno no semestre. É uma disciplina grande mesmo. E várias vezes, às vezes chegava lá no final do semestre, porque eu dou aula segunda, quarta, quinta e sexta. Só não dou aula para eles na terça-feira. Quando chegava no final do semestre, eu acabava descobrindo dentro da minha sala estudantes que estavam passando por situações super difíceis, de família, às vezes de condição socioeconômica. Eu tinha aluno, por exemplo, que saía da aula na sexta-feira e ia trabalhar. Não estou falando mal do trabalho, não. Estou dizendo assim, situações muito diversas dentro da sala de aula. Alunos meus que trabalhavam de final de semana até de madrugada, alunos que estavam com a mãe muito doente, às vezes até desenganada de um câncer, alunos que estavam com o pai que tinha fugido de casa e ido morar em outro estado, não mandava dinheiro, sabe? E essa pessoa estava dentro da sala de aula, eu via 4 vezes por semana e eu não sabia nada. Que coisa, né? E assim, às vezes passava o semestre inteiro, 4 meses, para a gente ter, em algum momento, algum espaço que aquilo aparecia. Então, às vezes, e é muito surpreendente, nem sempre eu percebia, ou alguém contava para mim por conta de nota, de desempenho em sala de aula. Às vezes não tinha problema de desempenho. Você vê como a pessoa está ali sentada diante de você, se empenhando, dando o máximo para ir bem, para fazer, para aprender, sobre condições pessoais totalmente adversas. Nossa. E a gente não vê, não fica sabendo, porque não tem um espaço de check-in, por exemplo, dizer, como é que você está hoje? E essas coisas foram me afetando muito, sabe? Sim. A ponto, assim, de eu começar a querer ser uma professora diferente, ser um pouco mais próxima deles, ter mais contato, essa coisa do encontro. Nesse momento eu fiz uma reflexão pessoal, gente, desculpa aí. Não, ela é pessoal, mas ela é universal, porque acho que para mim você sintetiza a urgência do professor de lembrar que ele não está ali para passar matéria. Só, né? Não é só para isso. Passando helicóptero aqui, moro perto de Porto. Fazendo um paralelo com o universo do palhaço, a piada para o palhaço é só um artifício para acontecer uma coisa que é muito maior do que a piada, que é o encontro. E quando acontece o encontro, acontece uma coisa que é muito grande, que ele não faz ideia do que pode ser, porque acontece junto com o outro. Eu tenho a convicção de qualquer que seja a matéria, da mais complexa e da mais aparentemente simples para criança pequenininha, essa matéria será melhor compreendida se criado um campo de afeto em que ela se sinta acolhida no mundo, como ser humano. Então, eu tenho a convicção de que investir um tempo, pode ser 10 minutos da aula, pode ser 1 minuto, pode ser 3 aulas, para escutar as mazelas das pessoas, como é que vocês estão,
abrirá o espaço para que, quando falar da matéria, que é o propósito original pelo qual o professor está lá, essa matéria será muito melhor aprendida, tanto do ponto de vista de abertura para a matéria, quanto do ponto de vista de capacidade de absorção da matéria mesmo. Porque tem um coração aberto ali. E de Tem uma criação, eu acho parceria também. ali. Oi? De criação. De criação, exato, exato. Acho importantíssimo criar espaços para que os alunos sejam pessoas e o professor seja gente. Gente, eu estou péssimo. O professor falando, ontem briguei com a minha mulher, meu marido, meu filho repetiu de ano. Hoje eu quero só ficar quietinho. Eu lembro de uma vez dando aula para os pequenininhos, 5, 6 anos, cheguei de madruga, já contei essa história. Cheguei de madruga, fui dar aula para os pequenininhos, falei assim, gente, eu estou podre, estou muito cansado. Se vocês não me ajudarem, hoje eu não vou conseguir dar aula. Eu terminei de falar, senti uma coisinha aqui no meu ombro, tinha uma criancinha, 5, 6, fazendo massaginha aqui, ó, perto do Essa história é pescoço. ótima. A qualidade do que acontece depois disso é muito mais importante do que o cara decorar qualquer coisa. Então, e aí tem vários mecanismos para isso, dos mais engraçados mesmo, até os mais... Gente, tem alguém que não está muito bem? Eu estou aqui depois, a gente termina 20 minutos antes, eu estou aqui depois para a gente conversar, é investimento. O cara saber que pode contar com você. Ou brincadeiras do tipo 2 verdades, uma mentira. Você falou de brincadeira antes. Divide em grupo, gente, agora vocês vão contar entre vocês 2 verdades e uma mentira. E vocês vão ter que descobrir qual que é a mentira. E não pode ser mentirinha assim, sou palmeirense, mentira, sou corintiano. Tem que ser alguma coisa que a gente fique na dúvida mesmo. Não é possível que essa pessoa... Ó, quanta coisa que mobiliza ali de saber que o professor... E você conta nas suas. Saber que o seu professor, aquela pessoa é um ser humano. Que tem histórias para contar, né? Muito bom. Me empolguei, desculpa. Não, e eu tô lembrando, o Foucault vai falar, eu tô lembrando que hoje à tarde uma aluna minha de iniciação científica me mandou uma mensagem: professora, eu preciso falar 2 coisas para a senhora. Primeiro, amanhã eu não vou estar na reunião do grupo de pesquisa. Segundo, eu tô aqui com um livro de eletroterapia e eu tô vendo os negócios, essas referências aqui são suas? Assim, é que antes de eu ser professora de cinesiologia, eu dava eletroterapia. E ela, nossa, verdade, do tipo assim, porque é uma mudança diária, né? Sim. E muitas vezes os estudantes ficam achando que a gente tem assim uma espécie de revelação. A gente levanta um dia e decide o que a gente vai ser profissionalmente, abraça aquilo, veste a camisa e se aposenta naquele lugar. Enquanto que eles têm várias ideias na cabeça, querem trocar de áreas, não sei o que, querem fazer várias coisas. E eles não sabem o percurso que a gente fez. E ela está em Joinville, lá do Balé Foucault. Ela está sendo fisioterapeuta das meninas do balé lá de Joinville, do Bolshoi. E ela falou, professora, eu descobri, essas referências são suas mesmo? Então, que legal. Eu mudei. Nossa, que massa. Deixa eu aproveitar e puxar um gancho aqui, que eu acho que é um assunto que sempre se fala quando fala de palhaço, ou do que a gente está falando até de algumas transformações que tem a ver com criatividade, né? Acho que a palavra criatividade, ela é vaga, ao mesmo tempo que ela é legal, né? E todo mundo quer ser criativo. E aí eu queria entender, assim, muito o que trava a mente de um palhaço, né? E ao mesmo tempo o que inspira e aí como que você trabalha o seu processo, né? Porque eu acho que ele é muito particular, a gente sempre escuta alguns processos de como ser criativo, né? E são coisas vão sempre esperar alguma regra, e aí, de novo, a gente cai num clichê e aí acaba não sendo interessante, né? Então, eu queria perguntar um pouco do teu processo criativo, Tebas, que eu acho que é uma coisa que é interessante para qualquer pessoa que vive de arte, né? Porque a gente, como a Ana falou, a gente se cansa às vezes do que a gente faz, né? E a gente quer mudar. Ou escreve um livro, né? Ou escreve um livro. A gente escreve artigo, escreve livro. E aí depois a gente troca, né? E a gente vai meio que toda hora revolucionando o nosso próprio interno. E aí a nossa percepção de mundo do vácuo, né? Tô com essa palavra que o Zé estava falando direto sobre que a gente vive, a gente é um vácuo e a gente vai preenchendo e transformando. E aí eu queria entender um pouco do teu lado, assim, que essa parte da criatividade, esse processo do que trava, porque eu acho que você também deve ter seus momentos de bloqueios, né? E como que você vai se desenrolando em cima disso? Acho que
O brincar, ele é essencialmente criativo, né? Tem várias pesquisas aí que falam que um ambiente de trabalho, seja ele qual for, em que não tem brincadeira, não tem criação, não tem criação. A grande sacação acontece no que foge do esperado. E o brincar ele traz isso. Porque o brincar ele tem essencialmente uma coisa: não tem que dar certo. Brincar não tem que dar certo. Eu sempre falo isso. Você não vê criança fazendo reunião de feedback para falar do pega-pega. Precisamos conversar sobre o pega-pega, hein, gente? O nosso zigue-zague não é mais o mesmo. Eu adoro esse exemplo. Brincou, não foi bom, brincar de novo, não foi bom, brincar de novo. E nisso você vai aprimorando o seu jeito de fazer. Você vai aprimorando o seu jeito de fazer. Então, acho que criatividade está associado a compreender que não precisa dar certo, redimensionar o lugar do erro, o que é certo, o que é errado, rever a expectativa. Você está querendo suprir expectativas externas ou você está querendo melhorar você com você mesmo? Se você quer suprir expectativa externa, você tá refém do olhar do outro. Se você está querendo melhorar, você está voltado para si. E a hora que você volta para si, você tem mais condição de se conectar com o teu repertório. Porque se você fica tentando suprir referência externa, eu preciso ser bom que nem fulano, a sua criatividade enxuga porque você vai tentar repertório que você talvez não tenha. Quando você olha para si, para criar a partir de si um ser melhor, você vai honrar o seu repertório. Criança brincando, eu fazia muito isso. Sofá, poltrona. No meio tinham tubarões. Como é que eu atravesso da poltrona para o sofá sem pisar no absoluto mar cheio de tubarões, que era aquele tapete felpudo? Eu tinha que buscar o meu repertório. Eu não sei como é que faz uma ponte, mas eu sei o que é uma almofada. Eu sei o que. Então, isso, e acho que escolas trabalham um pouco isso, não sei se a academia trabalha isso com a qualidade que deveria trabalhar, que é reconhecer que o outro tem repertório, que o outro tem hipóteses. Então, a hora que você tenta solucionar a partir de uma expectativa do outro, você não entra em contato com isso, porque você quer ser bom que nem aquele fulano que tem um outro repertório, outra vida. A hora que você olha para si, você encontra em você jeitos de solucionar o problema. Isso é criatividade. Um pouco do criar é alocar o seu repertório para uma coisa nova. O que do seu repertório você cria para fazer uma coisa nova. Então, criar tem a ver com não ter medo de errar, tem a ver com ter consciência de repertório, tem a ver com que o erro faz parte. Para mim, diante do novo, não tem só acerto e erro. Fazendo aqui só para a gente filosofar um pouquinho. Eu posso falar que você errou uma coisa que você nunca fez? Você nunca fez, você não sabe nem o que é o certo. Você nunca fez. Eu posso falar que eu errei o caminho para casa, que eu passo sempre, me distraí, peguei a rua errada, isso eu errei. Mas diante do novo, para mim tem acerto, não acerto e erro. O acerto teve o resultado que queria, o não acerto não teve o resultado que eu queria, o que eu aprendo com isso, e o erro. O que é o erro diante do novo? É não tentar. Porque se você não tentar, você vai continuar paralisado no espaço e no tempo. Isso, não sei, assim, para o Foucault como é que é, mas para mim bate muito como professora a coisa das avaliações formativas. A gente está muito... O professor fica muito preocupado em dar muito conteúdo, e aí o momento da prova, a gente já fica assim, nossa, aquele dia de prova eu vou perder aquela aula. Não, se eu der prova, eu perco o dia da aula. E aí, então você faz menos provas. E aí, quando chega na prova, você faz uma prova gabaritada, fechada, às vezes de múltipla escolha. E essa não é a vida real. Como Não. diria o Murilo Gun, isso não é natural. Não, porque não na vida real, você vai lá e faz uma vez, não dá certo, você faz a segunda vez, você faz a terceira.
E o aluno não aprende isso, não aprende o processo de ir ganhando uma habilidade, de ir reconhecendo o ajuste fino do negócio. Aí, quando chega diante do paciente, que tem que tomar decisões, mudar a estratégia terapêutica, acompanhar uma doença que ainda não está bem definida qual que é. A gente tem várias doenças assim que a pessoa começa com dor e depois ela vai mudando, e aí que a gente descobre exatamente o que é. E às vezes leva 2 meses e o fisioterapeuta fica apavorado, porque não sabe o que está acontecendo durante 2 meses, vai acompanhar, porque não aprendeu essa coisa de observar, acertar, errar, refazer o caminho. Então, esse é um grande convite, Tebas, que você deixa para os professores. Uma amiga querida, ela cita alguém que eu não lembro, tá? Mas ela fala, a Inês Coso, neurocientista, neuropesquisadora, ela fala que a escola, ela dá lição depois da prova. Ela dá lição depois da prova, mas na vida não é assim. A vida dá prova, e da prova é que você tira a lição. Então, quantas provas é que tem que fazer? Dá prova primeiro. Uma pessoa, não é o meu repertório, mas uma pessoa que está diante da dor do outro, ele tem uma prova pela frente, ele vai ter que arriscar. Ela arrisca, junto com o outro, tira as lições. E arrisca de novo e tira a lição. Então, e o único erro é não tentar. E o erro é não tentar, porque se não tentar, ele não está pensando no paciente, ele está pensando nele. Porque se não der certo, o que vai pensar em mim? Mas arrisca, o cara está com dor. Que caminho você pode seguir? Aí, a partir do quê? Do seu repertório. Você tem um repertório, aí tenta no seu repertório alguma coisa. Se eu chegar diante de paciente com uma dor crônica, que não fiz medicina, não entende nada, eu vou ter que usar meu repertório. Não sei, minha mãe colocava lencinho quente quando eu estava com dor no ouvido. Vamos tentar lencinho quente no ombro, falando da dor no ombro, foi o que você trouxe lá atrás. Porque faz parte do meu repertório. Eu arrisquei, tentei. Então, é consciência do seu repertório. Valoriza o que o cara tem, gente. Valoriza o que o cara tem. Ai, muitas reflexões. Eu tô mesmo assim, reflexiva. Pouco. A gente está chegando já perto de 1 hora de episódio. Eu quero te convidar para você começar algo que pode parecer um encerramento. Eu acho que essa conversa não vai ter fechamento. Meu caro ouvinte, bem-vindo a este mundo de portas abertas, que é conversar com uma pessoa feito Tebas. Mas, Pouco, você quer ainda fazer alguma pergunta? Você quer ainda levantar algum tema antes da gente concluir? Eu vou só fazer um fechamento, que é bem um processo interno que eu queria compartilhar, que eu acho que transmite depois para o Tebas, que é o processo de início. Eu comecei como professor de extensão, né? Eu ia lá no final de semana, dava meu curso, aí depois eu não via mais os alunos que eu tinha dado aula, então eu dava por satisfeito que o curso foi bem sucedido, né? Depois de um tempo eu comecei a perceber isso, que isso era um processo, vou dizer egoísta, mas não no ponto da palavra, mas era um processo muito mais para mim, porque deu certo, porque eu não sabia o que aconteceu na vida dos outros, não sei se eles aprenderam o conteúdo. E aí todo esse processo que eu vivo hoje, Ana Maria me ajuda muito. Hoje a gente fala muito de, será que ele aprendeu? Será que ele mudou alguma coisa, né? Então, hoje a preocupação é um pouquinho maior e ele expande esse processo de realmente o que eu estou fazendo lá satisfez, entre aspas, aquela pessoa, atingiu a expectativa, né? E hoje a preocupação é mais a longo prazo, vamos dizer. Mas o ponto que eu queria tentar entender, né, é que o professor Tebas se satisfaz quando ele está numa sala de aula, que o palhaço Olímpio se satisfaz quando está no palco, né? Então, acho que é legal um pouquinho dessa questão, né? O que satisfaz Teba em esses ambientes diferentes aí? Acho que é uma coisa legal de fechamento, aí, vamos dizer. Que presentão. No Jogando no Quintal, que era um espetáculo de improviso, de palhaço e tudo, pioneiro mesmo de improviso, o meu temperamento, eu trocava qualquer bom improviso por um bom encontro, assim, se tivesse que parar a cena no meio, porque eu lembro de uma vez a gente estava na PUC, no Teatro de Arena, ali, no menorzinho ali aqui em São Paulo, estava acontecendo uma cena no Ártico, era uma cena de improviso, e na plateia tinha um senhor muito barbudo sentado.
uma das palhaças falou que era Papai Noel, a cena parou, a gente organizou uma fila de crianças para fazer pedidos para o Papai Noel que estava na plateia, e a cena ficou para lá, porque a cena mudou, porque tinha o Papai Noel na plateia. A minha expectativa é de que isso que a gente viveu aqui hoje, de antes conversar, eu falei que estava com vontade de tomar uma cervejinha, abrir uma cerveja, a gente está junto, acho que são esses encontros que me motivam, que me dão esperança, mesmo de que é possível recriar, fazer diferente. Acho que é um pouco... são esses os presentes que tenho ganhado. Esse convite de vocês foi um presentão mesmo, para repensar o meu papel de educador. Tem uma frase do Pacheco, Zé Pacheco, mestre, né, que fala que ensinar é impossível, aprender é inevitável. Eu, como sou muito atrevido, eu modifico um pouquinho a frase dele, porque eu acho que ensinar também é inevitável, só que a gente não sabe o que está ensinando para o outro. Porque o outro não aprende o que a gente fala, o outro aprende o que a gente é. Então, que para além de todas as matérias, para além de todas as dores, para além de todas as técnicas, para além de tudo, que a gente possa criar ambientes de descoberta de si, descoberta de si, como esse encontro hoje, assim, eu saio, caraca, meu, quanta coisa dá para fazer no mundo acadêmico, quanta coisa dá para fazer pelos pacientes, pelos médicos, pelos fisioterapeutas, se a gente criar espaços de troca e de conversa. Então, eu saio aqui com um monte de esperança aqui pipocando no peito. Ai, coisa boa. Eu também tô assim, mas eu queria te fazer uma pergunta antes da gente ir para os finalmente. Você acha que Sêneca, como professor, como tutor, porque eu vejo muito o futuro da educação acadêmica voltando para aquela coisa da Grécia Antiga, um tutor com poucos alunos, muita gente deixando de ir para a universidade porque o conhecimento vai estar mais fácil, mais espaçado. Um futuro que eu acho que eu não vou participar dele, mas assim, eu vejo Por muito quê? mais Foi um curioso retorno. agora. Eu imagino que no futuro as universidades vão ser lugares não para fazer profissionais, mas para fazer ciência mesmo, academia, pesquisa, pensamento. Eu acho que a gente vai voltar para esse modelo mais antigo, sabe? E aí Uhum. você acha que Sêneca, ele se divertia, ele ria, ele brindava com os alunos, ou você acha que ele falava assim, gente, não se entreguem às paixões, controle o seu ímpeto, ele era assim um estoico como professor, porque ele foi um professor, né? E se fala tanto hoje de estoicismo e tudo mais, e o estoicismo não prega essa coisa da gente se entregar às paixões, às diversões, à bebida, não sei o quê, de ser mais contido. Você acha que Sêneca dava risada, fazia bagunça com os alunos dele ou não? Eu acho que ele devia fazer muita festa, muita brincadeira. Eu também acho. E acho que dessas escolas todas eu sou mais de Baco. É mais Epicuro. É isso. Eu acho também. Eu acho que Sêneca falava para a gente não se entregar às paixões, mas na hora de se relacionar, ele não era tão durão, não. Acho que não. Acho que não. Para senão não teriam tantos encontros importantes como a gente vê entre grandes estoicos, apesar da tentativa de manter a serenidade. E eu estou falando isso porque eu sei que talvez nesse momento professores que estão nos escutando se sintam com medo, ou não sei se eu estou sabendo expressar certo sentimento, mas na dúvida de se aproximar dos estudantes nesse nível, de usar improviso nesse nível, de usar jogos nesse nível mais íntimo. Mas eu queria que vocês pensassem uma coisa que a gente ouviu aqui mais de uma vez. A gente vai para a sala de aula, a gente tem uma responsabilidade social na formação de profissionais de saúde. Ninguém está falando para a gente abrir mão disso, né, de não formar bem um aluno. Mas, sem dúvida, entre muitas coisas que a gente precisa é ser bom exemplo para esses estudantes.
e bom exemplo de conexão, de contato, de proximidade, porque senão a gente faz um discurso, dá um exemplo e vive outra coisa para sempre. Nossa, exatamente isso. Esse menino, essas meninas, esses aprendizes, eles vão cuidar de quem? De gente ou de máquina? De gente. Quem vai ensinar essa pessoa a lidar com gente? Professor. Não tem outro caminho. A pessoa vai ensinar ele a cuidar da patologia lá, mas vai inspirar a cuidar de gente, cuidando bem deles, se conectando com eles. É essa a inspiração. Gente, nem tenho mais palavras para fechar esse episódio. Queria agradecer imensamente, Tebas, de verdade. Espero que as suas palavras e a nossa empolgação cheguem no coração de professores e alunos, para que todo mundo se abra a esse grande encontro que a gente pode fazer dentro de sala de aula. Queria agradecer muito. Muito obrigado, muito felizão com o convite e me chamem sempre. Eu tenho vontade de conversar mais sobre essas coisas todas que vocês fazem e contribuir como eu puder. Aqui, ó. Muito bom. Então, muito obrigado, Tebas, um grande prazer. Acho que Obrigado, é o começo, né, de uma conversa e com certeza a gente quer expandir e continuar essa conversa para outras questões, outras opiniões e por aí vai, e mostrar nossas transformações durante todos esses encontros. Então, só agradecer Ana Maria por conseguir esse momento e Tebas pelo momento com ele. Então, muito obrigado, Tebas. Obrigado, meu. Foucault. Obrigado, Foucault. Obrigado, Ana. Isso. Um beijo, gente. Assim a gente encerra o episódio número 40 do podcast Aprender e Ensinar. E se você gostou, saiu reflexivo também, não deixe de deixar lá o seu comentário embaixo da arte que vai sair no @fizinhertopedia no Instagram ou ainda lá no nosso canal de YouTube, onde sai o episódio com as legendas para quem prefere ler ou pode escutar e também ler. Por fim, eu quero só dizer que a gente se vê agora no próximo episódio. Até o episódio 41. Muito obrigada. Grande abraço. Tchau, tchau.